A história da medicina, ela está sendo reescrita agora, nesse exato momento. E não é com cirurgias novas ou com alguma pílula milagrosa, não. É com uma tecnologia que mexe com a base da nossa biologia. Hoje, a gente vai desvendar como a biotecnologia está literalmente reescrevendo o código da vida. Para começar, vamos pensar numa pergunta gigante. E se fosse possível, sei lá, eliminar doenças genéticas e até mesmo o câncer, de uma vez por todas? Parece coisa de filme, né? Mas a resposta pode estar muito mais perto do que a gente imagina. E a resposta para essa pergunta já tem nome, chama-se biotecnologia. É uma área que usa a própria vida, sabe? Organismos, células, para criar soluções que estão revolucionando a medicina e, o mais importante, já estão salvando vidas. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como consertar alguma coisa, primeiro a gente precisa entender o manual de instruções, certo? E sim, o nosso corpo tem um. Esse manual é o nosso DNA. Pensa nele como um livro que contém absolutamente toda a informação que as nossas células precisam para funcionar direitinho. Tudo. Desde a cor dos olhos até como produzir cada proteína essencial para a vida. A melhor maneira de visualizar o DNA é pensar numa escada em espiral. Os corrimões seriam a estrutura de açúcar-fosfato, mas a mágica mesmo, a informação de verdade, está nos degraus. Esses degraus são formados por pares de bases químicas, A sempre ligado com T e C sempre ligado com G. A sequência desses pares é o que, no fim das contas, dita absolutamente tudo sobre a gente. Então, aqui está o ponto crucial. O que acontece quando tem um erro de digitação nesse manual? Uma letrinha trocada na sequência pode gerar uma informação defeituosa, e é exatamente daí, desse pequeno erro, que muitas doenças genéticas surgem. Bom, antes de conseguir consertar esses erros, a primeira grande revolução foi aprender a ler o código. Vamos ver como isso se tornou possível. Essa jornada foi uma corrida, de verdade. Começou lá em 1977 com o Frederick Sanger, depois foi evoluindo com a automação, e o ápice foi em 2003, quando o projeto Genoma Humano foi concluído. Um feito monumental. Foi a primeira vez que a gente teve um mapa completo da nossa biologia. O método do Sanger foi genial pela simplicidade. Imagina só, fazer milhares de cópias do DNA, mas com um truque, usando umas letras de parada que interrompem a cópia em pontos aleatórios. O resultado, um monte de fragmentos de todos os tamanhos possíveis. Aí, é só organizar eles do menor para o maior. A última letra de cada fragmento, em ordem, revela a sequência inteira. É como montar um quebra-cabeça genético. Mas por que ler esse código é tão poderoso? Porque permite diagnosticar doenças, identificar riscos com antecedência e até personalizar tratamentos. O caso da Angelina Jolie é um exemplo perfeito disso. Ao sequenciar os genes dela, foi descoberta uma mutação no gene BRCA1. Com essa informação, ela pôde agir preventivamente e mudar o próprio futuro. Ok, já sabemos ler o código. Mas e se o dano já foi feito? A biotecnologia também nos deu uma espécie de kit de reparo biológico para reconstruir partes do corpo. Esse kit de reparo são as células-tronco. Elas são como células em branco, sabe? Células mestras que podem se diferenciar e se transformar em praticamente qualquer tipo de célula que o corpo precise. Célula do coração, do cérebro, da pele, o que for. E olha que interessante, não existe um tipo só. Temos as embrionárias, que são as mais versáteis de todas, podem virar qualquer coisa. Mas, claro, o uso dela gera todo um debate ético. Aí vem as adultas, que a gente encontra em tecidos como a medula óssea, são um pouco mais limitadas, mas sem a questão ética. E, por último, uma maravilha da ciência, as células iPS. Os cientistas pegam células adultas e reprogramam elas em laboratório para se tornarem tão poderosas quanto as embrionárias. É genial, porque resolve o dilema ético. As aplicações disso são incríveis. Dá para regenerar tecidos danificados por queimaduras ou infartos, tratar doenças como Parkinson e até criar mini-órgãos em laboratório para testar novos remédios com muito mais segurança e eficácia. Agora a gente vai para a fronteira final. E se em vez de só reparar o dano, a gente pudesse voltar lá no manual de instruções e consertar o erro de digitação original? A terapia gênica mais antiga funciona assim. Ela adiciona uma cópia saudável de um gene. É como colocar uma página nova e correta no manual. Já a edição genética, principalmente com o CRISPR, é muito mais direta. É como usar o localizar e substituir de um computador para consertar o erro direto no texto original. A precisão é outra.
A ferramenta que tornou isso realidade se chama CRISPR-Cas9. É basicamente uma tesoura molecular de altíssima precisão. E o mais fascinante é que essa tecnologia foi inspirada no sistema de defesa de bactérias. Ela pode ser programada para encontrar uma sequência de DNA específica e cortar com uma precisão que a gente nunca imaginou ser possível. O processo é de uma simplicidade elegante. Primeiro, um RNA guia acha o gene com defeito. Segundo, a enzima Cas9, a tesoura, corta o DNA exatamente naquele ponto. E terceiro, o mecanismo de reparo da própria célula entra em ação e conserta o corte. Muitas vezes, os cientistas dão um modelo saudável para a célula usar nesse conserto. A promessa do CRISPR é curar doenças que antes eram uma sentença. Mas, claro, com um poder tão grande, vem uma responsabilidade imensa. O perigo está nas questões éticas. A gente viu isso naquele caso polêmico de 2018, que nos forçou a debater os limites do que é permitido fazer com essa tecnologia, principalmente quando as mudanças podem ser passadas para as próximas gerações. Juntando tudo isso, a capacidade de ler, reparar e editar nosso DNA, a gente está entrando numa era completamente nova da medicina. Essa nova era tem um nome: farmacogenética. É o campo que estuda exatamente como os nossos genes afetam a resposta ao medicamento. É o fim da ideia de que um tratamento único serve para todo mundo. E por que isso é tão revolucionário? Pensa bem, com a mesma dose de um remédio, uma pessoa pode ter efeitos tóxicos porque o metabolismo dela é muito lento. Outra pode não sentir nada, porque o metabolismo é rápido demais e elimina o remédio antes de fazer efeito. A farmacogenética permite prever isso e ajustar a dose para o DNA de cada um. E aqui chegamos à grande conclusão. A combinação de todas essas tecnologias está nos levando para uma medicina que é, pela primeira vez na história, de fato personalizada. A gente está saindo da era do tamanho único para uma medicina feita sob medida para o código genético de cada paciente. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Agora que a gente tem o poder de ler e até mesmo de reescrever o código fundamental da vida, a questão não é mais se podemos fazer isso, mas como devemos fazer. Que tipo de futuro a gente vai escolher construir com essas ferramentas tão poderosas?